Meu marido foi em uma viagem secreta com sua amante e os membros da família dela. Quando eles voltaram, a casa já tinha sido vendida. Eu tinha empacotado tudo e me mudado para o exterior. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, eu adoraria saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixem-me levá-los para dentro desta história. Sabem, é engraçado como a vida pode mudar em um único instante. Não com o estrondo, mas com o zumbido silencioso de um telefone. Eu queria contar esta história há muito tempo, mas levei um tempo para encontrar as palavras certas, para conseguir olhar para trás sem a raiva, sem a dor. É uma história sobre casamento, sobre o tipo de traição que corta mais fundo que o osso e sobre encontrar uma força que você nunca soube que tinha. É a minha história, e tudo começou em uma tranquila noite de quarta-feira. O tipo de noite que parece tão devastadoramente normal que você nunca imaginaria que seu mundo inteiro está prestes a pegar fogo. Eu estava colocando a última travessa de frango assado na mesa de jantar quando meu celular vibrou. A pele do frango estava dourada e crocante, do jeito que o Ricardo gostava, e a casa inteira cheirava a alecrim e alho. Eu tinha passado a maior parte da tarde cozinhando, arrumando a mesa com nossa porcelana boa, até acendendo algumas velas. Ele andava tão estressado no escritório de advocacia ultimamente, e eu só queria criar um pequeno refúgio de paz para nós, uma boa refeição onde pudéssemos nos reconectar. Lembro-me de sorrir ao pegar o telefone, pensando que ele estava ligando para dizer que estava a poucos minutos de distância. Uma olhada rápida na tela mostrou o nome dele e senti aquele pequeno e familiar calor. Alô? Atendi, limpando as mãos em um pano de prato enquanto apertava o botão de chamada, pronta para dizer a ele para se apressar antes que a comida esfriasse. Carolina, precisamos conversar. A voz de Ricardo estava calma e distante, como se estivesse discutindo o tempo de amanhã. Não havia calor nem afeto, apenas um tom seco e objetivo. O tipo de voz que se usa com um subordinado, não com a sua esposa. Meu sorriso vacilou. Está tudo bem? Perguntei. Um nó de desconforto se apertando no meu estômago. Tá tudo bem, disse ele. E a casualidade daquilo foi uma crueldade em si. Escute, na próxima semana, na quarta-feira, toda a família vai para Florianópolis por uma semana. Eu já reservei as passagens de avião e uma casa de veraneio. A travessa na minha mão de repente pareceu impossivelmente pesada. Meus nós dos dedos ficaram brancos enquanto eu segurava o telefone à borda da cerâmica cravando na minha palma. Uma tensão súbita e familiar apertou meu peito, um sentimento que eu conhecia muito bem. Esta era a terceira vez em 3 anos de casamento. Minha própria voz, quando saiu, soou artificialmente calma, com uma calmaria sinistra antes de uma tempestade. Eu estava determinada a não deixá-lo ouvir o tremor em minhas mãos. A família inteira, você diz, repeti, meu olhar se desviando para os 2 lugares perfeitamente arrumados na nossa mesa de jantar. Então, seus pais, sua irmã Diana e o novo namorado dela, sua tia e seu primo. São 6 pessoas. Forcei um tom deliberadamente alegre. O tipo que se usa quando se está desesperadamente tentando fingir que seu coração não está afundando no chão. Isso mesmo, disse ele, alheio. A casa que aluguei só tem 3 quartos, e se formos muitos, vai ser um transtorno, então você não precisa vir. Um transtorno? Era isso que eu era. Não sua esposa, não uma nora, não família. Um inconveniente logístico. Respirei fundo de forma trêmula, meus olhos percorrendo a refeição meticulosamente preparada na mesa. O vapor subia do purê de batatas com alho. Todo aquele esforço, todo aquele cuidado, todas as minhas esperanças de um jantar tranquilo e curativo juntos estavam agora destinados ao lixo. Ah, entendo, eu disse, minha voz soando como um eco distante até para meus próprios ouvidos. Parecia que eu estava flutuando fora do meu próprio corpo, assistindo a uma estranha ter essa conversa. Bem, que vocês todos se divirtam muito. Eu sabia que você entenderia, Carolina. Você é a pessoa mais compreensiva que eu conheço. Pude ouvir seu suspiro de alívio pelo telefone e pareceu um tapa físico no meu rosto. Compreensiva? Ele queria dizer submissa. Ele queria dizer que eu não faria uma cena. Ah, e enquanto eu estiver fora, não se esqueça de regar as flores no jardim e as minhas suculentas. Aquela pequena no parapeito da janela tá parecendo um pouco seca, certo? Ok? As suculentas, repeti, entorpecida. Desliguei, ficando parada no meio da sala de jantar. A tela do telefone ficou preta.
e pareceu que uma luz havia se apagado dentro do meu coração. A terceira vez. A primeira vez, a desculpa foi que eu tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo e uma viagem longa seria demais para mim. Eu estava de luto, vulnerável e acreditei nele. Claro, ele estava apenas sendo protetor. A segunda vez, meu trabalho era muito exigente e seria difícil tirar uma folga. Fiquei desapontada, mas aceitei. Eu precisava apoiar sua necessidade de férias em família. Este ano, ele nem se deu ao trabalho de arrumar uma desculpa convincente. Eu era apenas um transtorno. Lentamente, como um autômato, comecei a limpar a mesa, raspando a comida intocada na lata de lixo. O lindo frango assado, as batatas cremosas, tudo isso. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. De repente, um prato escorregou do meu alcance. Observei-o cair em câmera lenta antes de atingir o piso de porcelanato e se quebrar em 100 pedaços. O som ecoou na casa silenciosa. Os cacos se espalharam pelo chão, brilhando sob as luzes da cozinha como pequenos diamantes irregulares. Eu apenas os encarei. Eles se pareciam tanto comigo naquele momento. Um casamento que parecia tão brilhante e perfeito por fora, mas que se desintegrava em nada ao menor toque. Meu celular vibrou novamente, me fazendo pular. Era o grupo da família no WhatsApp. Uma mensagem da minha sogra, a Sreyer Menezes. Pessoal, vamos para Floripa de novo este ano. Partimos na quarta, não esqueçam o protetor solar. Dizem que vai estar quente. Uma enxurrada de emojis comemorativos se seguiu, de Diana, sua tia, seu primo. Olhei para as palavras. A família inteira. Meus olhos se encheram de lágrimas quentes e raivosas. Para eles, eu não era da família. Eu era apenas uma estranha, uma governanta não remunerada que regava suculentas. Caí no chão, meus joelhos pressionando o azulejo frio e duro. E comecei a pegar os pedaços de cerâmica, um por um. Nem percebi quando uma borda afiada cortou meu dedo. Não até ver uma única gota de sangue vermelho brilhante brotar contra a porcelana branca. A dor física era uma pontada surda, nada comparada à dor aguda e retorcida em minha alma. Meu telefone tocou de novo e o som fez meu corpo inteiro estremecer. Era minha melhor amiga, Bruna, em uma chamada de vídeo. Rapidamente enxuguei os olhos com as costas da mão. Respirei fundo e tentei colocar um sorriso no rosto antes de atender. Bruna, ei, você não acreditaria no cliente furioso que apareceu no escritório hoje. Comecei a tentar engatar uma história normal do dia a dia para cobrir as rachaduras na minha voz. A expressão alegre de Bruna desapareceu instantaneamente. Ela semicerrou os olhos, aproximando o rosto da câmera do celular. Carolina, o que há de errado com você? Seus olhos estão todos vermelhos. Você tá chorando? O quê? Não, claro que não. Menti, forçando uma risada que soou frágil e falsa até para meus próprios ouvidos. Eu só estava cortando uma cebola para o jantar e eles começaram a arder como louco. Era a desculpa mais antiga e fraca do mundo. E nós duas sabíamos disso. Não minta para mim, Carolina. Você acha que eu te conheço há mais de 10 anos à toa? A testa de Bruna franziu-se com aquele olhar de preocupação feroz que eu conhecia tão bem. Eu vejo através de você. O que aquele idiota do Ricardo fez desta vez? Sob seu olhar penetrante e amoroso, minha armadura cuidadosamente construída simplesmente se desfez em pó. O sorriso falso se dissolveu. Em poucas palavras sussurradas, minha voz caindo para um sussurro cru, eu expliquei tudo. O jantar especial, o telefonema frio, a desculpa esfarrapada, o prato quebrado. Eu sinto que estou sendo feita de boba. Terminei. As palavras presas na minha garganta, pesadas com uma vergonha que eu não conseguia explicar. São o Ricardo e toda a maldita família dele que estão se fazendo de bobos. A voz de Bruna estava afiada com uma raiva que estranhamente parecia um cobertor quente. Ela estava com raiva por mim. Carolina, pelo amor de Deus, acorde. Essas pessoas não te veem como família. Fiquei em silêncio. No fundo, eu já sabia disso. Eu só não queria admitir pra mim mesma, porque admitir significava admitir que meu casamento era um fracasso. 3 anos atrás, em nosso casamento deslumbrante naquela bela vinícola, Ricardo se ajoelhou diante de todos os nossos amigos e familiares e me prometeu uma vida inteira de felicidade. A imagem ainda era tão vívida em minha mente. Como chegamos aqui em um piscar de olhos? Carolina, a voz de Bruna de repente ficou séria, totalmente profissional. Você se lembra que assinou um contrato pré-nupcial, certo? Eu assenti, sentindo um calafrio. Foi um mês antes do casamento. Ricardo de repente trouxe o assunto, alegando que era uma tradição familiar,
uma formalidade para a prática jurídica de sua família. Embora me deixasse desconfortável, eu assinei. Eu o amava. Eu queria provar a ele e a sua família que não estava atrás do dinheiro dele. Que tola eu fui. A casa está no seu nome, certo? É um bem particular, seu, ela pressionou, com os olhos semicerrados. Foi um presente de casamento dos meus pais. Expliquei, as palavras com gosto de cinzas. Eles pagaram a entrada inteira. A herança da minha avó. Nós a registramos como meu bem particular, apenas em meu nome. Mas depois que nos casamos, Ricardo insistiu para que adicionássemos o nome dele na escritura. Ele disse que era por uma questão de aparências, que todos os seus colegas do escritório de advocacia tinham seus nomes nas escrituras, e era embaraçoso para ele. A testa de Bruna enrugou-se em desgosto. E você fez isso? Fiz, sussurrei. Ele me venceu pelo cansaço. Ok, disse ela, respirando fundo. Escute-me com atenção. Isso é importante. Quem pagou pela reforma? Principalmente eu, admiti, sentindo-me menor a cada palavra. Usei o dinheiro que economizei do meu salário ao longo dos anos, cerca de R$200.000. Afan, or, Lia Dele contribuiu com cerca de R$40.000, principalmente para os móveis novos do pátio. Você tem provas, recibos, contratos da obra? Sim, eu disse. Uma pequena faísca de algo se acendendo dentro de mim. Sou meticulosa. Guardei uma pasta com tudo. Bom, isso é muito bom, disse Bruna, com uma pitada de alívio na voz. Ela fez uma pausa e depois fez outra pergunta que fez meu estômago despencar. Quanto Ricardo realmente ganha? Você tem alguma ideia? A pergunta me deixou em branco. Desde que nos casamos, cada um administrava seu próprio dinheiro. Foi ideia dele. Ele disse que era mais moderno. Ele me disse que seu salário era de cerca de R$300.000 por ano. Ele me dava R$500 por mês para despesas domésticas. O resto, ele disse, estava investindo para o nosso futuro. E eu tenho pago o financiamento da casa, acrescentei, minha voz sumindo. Todo ele, todo mês. As palavras soaram totalmente ridículas até para mim. Ele disse que precisava ter uma reserva para despesas médicas de seus pais idosos. Bruna bateu a mão na mesa, ouviu o baque pelo telefone. Carolina, pelo amor de Deus, você não percebe que eles estão te enganando? Isso não é um casamento normal. Isso é abuso financeiro. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas desta vez eram quentes de raiva. Não apenas de tristeza. Era verdade. Para o mundo, eu era a mulher que morava em uma casa luxuosa, a esposa de um advogado de sucesso. Mas a realidade era que eu tinha que pensar 2 vezes antes de comprar um casaco de inverno novo. Enquanto isso, no último Natal, Ricardo havia presenteado sua mãe com uma pulseira de ouro de R. 50.000 sem pensar 2 vezes. Minha vida era uma mentira, uma ilusão cuidadosamente construída. E eu era quem estava pagando por ela. Depois de desligar com a Bruna, fiquei sentada no chão frio da cozinha por muito tempo, cercada pelos destroços do meu jantar e do meu casamento. As palavras da Bruna ecoavam na minha cabeça. Acorde. Proteja-se. 1 hora se passou, depois outra. Finalmente, uma fria determinação se apoderou de mim. Levantei-me, lavei o rosto e caminhei diretamente para a porta do escritório do Ricardo. Na minha caixa de joias, escondida sob algumas bugigangas antigas, estava a chave de emergência que ele me dera anos atrás, só por precaução. Quando nos casamos, prometemos respeitar a privacidade um do outro. Eu nunca tinha considerado quebrar essa promessa. Naquela noite, eu ia estilhaçar, lá em 1 milhão de pedaços. O som da chave na fechadura pareceu anormalmente alto. Um tiro na casa silenciosa. Quando abri a porta, um leve cheiro de colônia masculina cara me atingiu. O escritório estava impecavelmente arrumado, quase estéril. Os livros de direito na prateleira estavam organizados por altura, uma linha rígida e perfeita. Não havia um pingo de poeira em sua grande mesa de mogno. Comecei com as gavetas, meu coração batendo um ritmo nervoso contra minhas costelas. A de cima continha alguns documentos de trabalho sem importância e algumas canetas chiques. A do meio continha vários álbuns de fotos e meu estômago se contraiu enquanto eu os forreva. Eram quase todas fotos de Ricardo com sua família em feriados, em férias anteriores, na formatura de sua irmã Diana. Havia apenas um punhado de fotos de nós 2 juntos, guardadas bem no fundo. A gaveta de baixo estava trancada, claro que estava. A anomalia apenas confirmou minhas suspeitas crescentes. Meus olhos examinaram o quarto, procurando, e então eu vi. Escondido atrás de uma fileira de grossos livros de direito na prateleira de baixo,
Havia um pequeno cofre de metal preto. Ricardo comprou no ano passado, alegando que era para armazenar informações confidenciais importantes de clientes de seu escritório de advocacia. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir o sangue correndo em meus ouvidos. Ajoelhei-me com as mãos trêmulas. Tentei a data do nosso aniversário. Uma pequena luz vermelha piscou. Erro. Tentei o aniversário dele. Erro. Senti uma onda de desespero. O que mais poderia ser? Então, um pensamento amargo cruzou minha mente. Por capricho, meus dedos tremendo com uma mistura de raiva e pavor, digitei o aniversário de sua mãe. O cofre abriu com um clique eletrônico suave. Dentro havia uma pilha de documentos bem organizados. Em cima de tudo, havia uma pasta de manila grossa com a etiqueta propriedade. Meu coração gelou quando a abri e retirei a escritura da propriedade. Era a escritura da minha casa, a casa que a herança dos meus pais havia pago. Mas na seção do proprietário dizia claramente: Ricardo Menezes e Carolina Miller em copropriedade com comunhão total. Minha respiração ficou presa na garganta. Lembrei-me do dia em que fomos ao cartório para adicionar o nome dele. Deveria ser um condomínio com frações ideais, dando a ele uma pequena participação minoritária. E isso era diferente. Comunhão total significava que ele tinha direito de meação. Significava que ele era dono de metade de tudo. O legado dos meus pais, as economias da minha vida, metade era legalmente dele. Ele me enganou. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia pegar os papéis, continuei procurando. Encontrei vários extratos bancários de uma conta que eu nunca soube que existia. Desdobrei o primeiro. O saldo, no final da página, me deixou em silêncio. Não eram as economias confortáveis, mas modestas, que eu esperaria de seu salário. Eram quase 4 milhões. Is. Meus olhos percorreram Maurice. Rico de transar. Si. Sei. Es. Todo santo. E. Es. Havia transfer. E. Enciasban. Rias regulares que variavam de R$10.000 a até R$50.000 para uma conta em nome de Helena Jones. No fundo da pilha de documentos havia um elegante estojo de joias de veludo azul escuro. Eu o abri. Dentro, aninhado em uma cama de cetim branco, havia um colar de diamantes tão brilhante que me tirou o fôlego. Eu nunca o tinha visto antes na minha vida. Por baixo estava o recibo. Era da H. Stern. O preço excedia R$100.000. A data da compra era 12 de outubro do ano passado. Meu aniversário, meu presente de Ricardo naquele dia, tinha sido um simples buquê de flores do supermercado. Debaixo do estojo havia uma última coisa, uma fotografia. Ricardo estava em uma bela piscina de resort, seu braço firmemente enrolado em uma jovem sorridente de biquíni. Eles estavam usando trajes de banho, combinando. No verso, na caligrafia familiar e floreada do meu marido, havia uma nota. Para meu amor, Helena. Florianópolis, agosto de 2023. Essa foi a semana exata em que ele alegou estar em uma estressante viagem de negócios a Brasília. Meu mundo não apenas desmoronou, ele se vaporizou. Todas as suas noites tardias no escritório, as misteriosas viagens de negócios, a conversa constante de estar quebrado enquanto morava na minha casa, tudo se encaixou com uma clareza horrível. A vibração do meu telefone na mesa quase me fez gritar. Era uma mensagem de texto de Ricardo. Amor, não vou conseguir chegar para o jantar hoje. Tenho um jantar de trabalho. Olhei para a mensagem e depois para a foto do perfil dele. Ele estava sentado em um restaurante luxuoso, segurando uma taça de vinho tinto. Refletida na curva da taça estava a silhueta inconfundível de uma mulher com cabelos compridos e uma mão com unhas pintadas de vermelho vivo repousando sobre a mesa. Naquele momento, toda a dor e confusão desapareceram, substituídas por uma estranha e gélida calma. Eu não era paranoica ou excessivamente sensível. Eu era apenas uma idiota que estava sendo feita de boba. Com calma e método, peguei meu telefone. Tirei fotos de cada página, cada documento, cada prova condenatória. Enviei tudo para o e-mail criptografado da Bruna. Então coloquei tudo de volta em seu lugar, fechei o cofre e saí do escritório, fechando a porta para 3 anos de mentiras. Ricardo chegou em casa por volta das 22 naquela noite. Eu estava sentada no sofá da sala, no escuro, esperando. Eu estava sentada ali por horas, as fotos no meu celular queimando um buraco na minha mente. Ele entrou cambaleando, cheirando a álcool caro e a um perfume floral doce que não era o meu. Amor, você ainda está acordada.
Ele arrastou as palavras, atrapalhando-se com os sapatos. Ele veio para onde eu estava sentada e se inclinou para me beijar. Virei a cabeça e seus lábios encontraram o ar frio. Você está cheirando a perfume. Não gosto, eu disse, minha voz completamente desprovida de emoção. Ricardo parou por um momento, surpreso, e depois soltou uma risada curta e desdenhosa. Foi por trabalho, amor, você sabe como é. Deve ter pego um pouco em mim. Aqueles clientes usavam perfumes muito fortes. Ah, é mesmo? Olhei para ele, meus olhos já acostumados ao escuro. Eu podia ver seu rosto claramente. Essa Helena é uma cliente também? Sua expressão congelou. A máscara de bêbado jovial caiu, e por um segundo vi pânico puro em seus olhos. Seu corpo inteiro pareceu ficar sóbrio instantaneamente. Do que você está falando? Quem é Helena? Nada, eu disse, levantando-me. O cheiro do perfume dela estava me enjoando. Só me ocorreu. Você deve estar exausto, tendo que entreter essa cliente tantas vezes por mês, levando-a em todas essas viagens de negócios. Passei por ele e fui direto para o nosso quarto, deixando-o parado na sala, seu rosto mudando de vermelho para branco sob a luz fraca. Ao fechar a porta do quarto, apoiei-me nela, sentindo as pernas fracas. Ouvi seus passos nervosos do lado de fora e depois sua voz, um sussurro frenético e abafado ao telefone. Ele estava sem dúvida ligando para Helena, avisando-a, tentando alinhar suas histórias. Poucos minutos depois, uma mensagem de Bruna iluminou meu telefone. Provas recebidas. Meu Deus, Carolina. Com isso ele tá acabado. Venha ao meu escritório amanhã bem cedo e desta vez escute tudo o que eu disser. Deitei na cama e encarei o teto. Minha mente estava estranhamente, assustadoramente calma. A antiga Carolina teria passado a noite chorando, com o coração partido. A Carolina, deitada ali agora, só sentia vontade de rir. Uma risada fria e amarga. Ricardo eventualmente abriu a porta e deslizou para a cama ao meu lado, com cuidado para não fazer barulho, como se nada tivesse acontecido. Ele deliberadamente prendeu a respiração, fingindo estar dormindo na escuridão. Ricardo? Quebrei o silêncio de repente, minha voz cortando o quarto silencioso. Para qual resort vocês vão em Florianópolis? Seu corpo enrijeceu visivelmente ao meu lado, apenas. Um resort normal, um com o qual o escritório de advocacia tem convênio. Ah, é mesmo? Soltei uma pequena risada sem humor. Não é o Oasis Club de novo, é? Ouvi dizer que as vilas privadas com piscina de lá são super caras. Ricardo sentou-se na cama com um suspiro. Você andou me espionando? Espionando? Virei-me para olhá-lo. A luz da lua que se filtrava pelas persianas iluminava seu rosto, que estava contorcido por uma mistura de pânico e raiva. Você esqueceu de me bloquear no Facebook, Ricardo. Seu check-in no Oasis Club em novembro do ano passado. A propósito, o colar da H. Stern, na foto que a Helena postou naquela semana, era lindo. Um presente muito generoso. Seu rosto se contorceu em um rosnado feio. Carolina, como você ousa mexer no meu celular? Comparado a você, me traindo por anos, roubando minha herança e mentindo na minha cara todos os dias, eu olhar suas redes sociais públicas não é grande coisa, não acha? Levantei-me e acendi a lâmpada de cabeceira, inundando o quarto com luz forte. 3 anos de casamento com contas separadas. 3 anos eu fui uma idiota. Servindo toda a sua família, pagando o financiamento da minha própria casa, e acontece que você tinha outra pessoa o tempo todo. Ricardo, você realmente não me decepciona. Seu rosto ficou pálido. De repente, uma onda de fúria o dominou. Ele pegou um travesseiro e o jogou com toda a força contra a parede. Pare com isso. Apenas pare. Você acha que eu fiz isso porque queria? Achar? Estou farto de chegar em casa todos os dias e ver essa sua cara longa e triste. A Helena é 100 vezes mais carinhosa que você. Ela é divertida. Ela sabe como fazer um homem feliz. Observei seu surto de loucura em silêncio. E naquele momento, todo o amor restante que eu tinha por ele simplesmente murchou e morreu. Este era o homem por quem eu havia desafiado meus pais para me casar. Um covarde, um mentiroso e um ladrão, que depois de ser pego ainda tinha a audácia de me culpar. Tudo bem, eu disse, minha voz leve, quase alegre. Vamos nos divorciar. Você pode ser feliz com a Helena e eu viverei minha vida em paz. Divórcio? Ricardo caiu na gargalhada, um som alto e feio que encheu o quarto. Nos seus sonhos, Carolina, você assinou a escritura. Metade desta casa é minha. Se você pediu divórcio,
Como vai viver? Seu salário miserável não vai nem cobrir o financiamento, muito menos comprar minha parte. Então era isso, seu plano mestre. Ele tinha tudo planejado. Ele tinha certeza de que eu estava financeiramente presa, que eu nunca ousaria deixá-lo. Vendo aquele olhar presunçoso e confiante em seu rosto, eu apenas ri. Bem, eu disse, sorrindo docemente para ele. Veremos. Deitei-me novamente, apaguei a luz e virei as costas para ele. Carolina, ele finalmente disse, sua voz baixa e ameaçadora através da escuridão. Não se atreva a fazer nada estúpido. Estou falando sério. Minha irmã Diana vai se casar e precisa de um lugar. Eu estou de olho nesta casa para ela há um tempo. Fechei os olhos, minhas unhas cravando tão forte nas palmas das minhas mãos que eu tinha certeza de que havia sangrado. A família inteira planejou isso por muito tempo. Eles queriam me usar, morar na minha casa e no final me expulsar e pegá-la para a irmã dele. Ao amanhecer, levantei-me silenciosamente. Arrumei uma pequena mala com meus itens essenciais e todos os documentos importantes que consegui encontrar. Então, saí de casa sem olhar para trás. O ar da manhã estava excepcionalmente fresco, como se o mundo tivesse sido lavado durante a noite. Respirei fundo e trêmula e liguei para Bruna. Está na hora, eu disse. A guerra começou. O escritório da Bruna ficava no 28 grau andar de um arranha-céu de vidro reluzente na Avenida Faria Lima. Não era mais apenas o escritório solo da minha melhor amiga. Ela havia se tornado sócia de um escritório de prestígio, um dos melhores da cidade. Quando cheguei, ela não estava sozinha. Com ela estava um homem na casa dos 50 anos, com olhos aguçados e inteligentes, um terno perfeitamente ajustado e um ar de autoridade calma. Carolina, este é o Dr. Monteiro, disse Bruna, sua voz firme e reconfortante. Ele é o melhor advogado de divórcio do estado. Ele é especialista em casos com ativos financeiros significativos e complicações. Dr. Monteiro apertou minha mão, seu aperto forte e firme. Strand Miller. Bruna me informou sobre a situação. Sinto muito pelo que você está passando. Agora vamos ver com o que estamos trabalhando. Sentamos em uma grande sala de reuniões ensolarada, as cópias digitais das provas que eu havia fotografado espalhadas em uma tela grande. Dr. Monteiro revisou cada documento com concentração meticulosa, sua expressão ficando mais sombria a cada slide. A situação é ainda pior do que você pensava, disse ele, finalmente tirando os óculos e limpando-os com um lenço. De acordo com esses extratos bancários, nos últimos 2 anos, Ricardo transferiu um total de R$1 milhão ou para essa pessoa, Helena. Aos olhos da justiça, isso e clarou a toda dissipa, o de patrim, ou new conjugal, uma quantia significativa que podemos recuperar no acordo de DIV, riesio. Eu apenas assenti e NCO on you, nero é quando me acabe, R$1 milhão, o equivalente a quase 5 anos do meu salário, e ele havia dado tão facilmente. Mas isso, disse Dr. Monteiro, clicando em um novo conjunto de documentos que o investigador de seu escritório havia conseguido da noite para o dia. Este é o crime mais grave. Ele apontou para a tela. 3 meses atrás, Ricardo fez uma segunda hipoteca sobre sua propriedade por R$2 milhões. O objetivo listado na aplicação era a reforma da casa, mas vocês não tinham planos de reforma recentes, tinham? R$2 milhões. Olhei para cima em choque, meu sangue gelando. Ele não me disse uma única palavra. Ele não ia te contar, disse Dr. Monteiro gravemente. Porque esse dinheiro, uma semana depois de entrar na conta dele, foi transferido para Helena Jones em 5 grandes parcelas. Acredito que seu marido comprou uma casa para essa mulher. Ele usou o patrimônio da sua casa, a casa construída sobre a herança da sua família, para comprar uma propriedade para a amante dele. Minha voz tremeu. Ele havia usado a casa que meus pais me deram, um lugar que eu achava que era meu santuário, para montar uma vida com outra mulher. Dr. Monteiro então me mostrou uma transcrição de mensagens de texto entre Ricardo e sua irmã Diana. Seu investigador as conseguiu através de um canal especial. E, embora pudessem ser difíceis de usar como prova direta, elas pintavam um quadro muito claro de suas intenções. Diana, mano, já falou para sua esposa sobre a hipoteca da casa? Ricardo, ainda não. Planejando contar depois da viagem. Ela tem estado meio estranha ultimamente.
Acha que ela suspeita de algo com a Helena? Diana, e daí? Meu noivo e eu precisamos dar a entrada no apartamento que vimos semana que vem. Não enrole. Ricardo, não tenha tanta pressa. Meu nome também está na escritura da casa. Mesmo que ela se oponha, não pode fazer nada. Se ela dificultar, eu peço para a mãe falar com ela. Ela sempre ouve a mãe. Olhei para a tela, uma pedra pesada esmagando meu peito. Eles haviam planejado tudo. Legalmente, para obter uma hipoteca sobre um imóvel em copropriedade, o consentimento de apenas um dos proprietários às vezes é suficiente, especialmente se ele falsificou a assinatura dela, o que suspeito que ele fez, disse Dr. Monteiro. Sério, se eles tivessem finalizado tudo primeiro, você estaria numa batalha legal muito difícil e muito cara. Então o que eu faço agora? Cerrei os punhos, meus nós dos dedos brancos, nós os vencemos na largada. Uma luz afiada e determinada brilhou nos olhos do Dr. Monteiro. Temos que provar que a própria escritura de comunhão total foi forjada. Você disse que se lembrava de ser um condomínio com frações ideais. Tenho certeza absoluta disso, eu disse. Lembro-me do advogado explicando a diferença muito claramente. Este é o nosso ponto de virada, exclamou o Dr. Monteiro com um toque de excitação na voz. Se provarmos que a escritura foi falsificada, não apenas a hipoteca fraudulenta será anulada, mas Ricardo poderá enfrentar sérias acusações criminais por fraude bancária e falsificação. Traçamos o plano de batalha ali mesmo. Passo 1. Eu tinha que ir ao cartório de registro de imóveis imediatamente para obter uma cópia autenticada da matrícula original válida do imóvel. Passo 2. Com essa prova, entraríamos com um pedido de medida cautelar de urgência para congelar todos os bens de Ricardo. Contas bancárias, ações, tudo. Passo 3. Prepararíamos a petição de divórcio, detalhando cada uma de suas transgressões. A UCER, um turbilhão de termos e estratégias jurídicas girando na minha cabeça, Bruna me deu um jogo de chaves. É um pequeno apartamento que eu mantenho para investimento. Tá vazio agora. Fique lá por um tempo. Não volte para casa. Um animal encurralado é perigoso. E Ricardo está prestes a se sentir muito encurralado. Na manhã seguinte, entrei no cartório de registro de imóveis, um grande prédio governamental impessoal que cheirava a papel velho e café passado. Minhas mãos estavam suadas enquanto eu preenchia o formulário de solicitação e o entregava ao funcionário junto com minha identidade e as informações do imóvel. Senti como se estivesse prendendo a respiração durante os 10 minutos que ele levou para vasculhar os arquivos na sala dos fundos. Meu futuro inteiro parecia estar em jogo, dependente de um pedaço de papel arquivado há 3 anos. Finalmente, ele voltou e deslizou uma cópia autenticada da matrícula pelo balcão. Meus dedos tremeram enquanto eu a desdobrava ali mesmo, meus olhos percorrendo o denso texto legal. E então eu vi, em preto e branco, claro e inconfundível: condomínio. Carolina Miller, 70%. Ricardo Menezes, 30%. Uma onda de alívio tão poderosa que quase fez meus joelhos dobrarem e me invadiu. Eu não estava louca. Eu não tinha me lembrado mal. Ele havia falsificado o documento deliberada e criminalmente. Imediatamente registrei um boletim de ocorrência por falsificação de documento. Uma manobra legal que o Dr. Monteiro havia explicado que invalidaria instantaneamente a cópia forjada em posse de Ricardo. Em seguida, preenchi um pedido de averbação de indisponibilidade de bens na matrícula. Na seção de motivo, escrevi as palavras com a mão firme: alegada falsificação de documentos e suspeita de fraude pelo coproprietário. A casa, minha casa, estava finalmente segura. Saí do prédio e caminhei até um pequeno e simples restaurante do outro lado da rua. Pedi um café preto e apenas sentei em uma cabine de vinil rachado, observando o vapor subir da caneca de cerâmica grossa. Pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, o nó apertado de medo em meu estômago começou a se soltar. Foi o primeiro movimento em um jogo de xadrez que eu nunca quis jogar, mas foi um movimento muito bom. Cheque. Naquele momento, enquanto eu tomava o primeiro gole do café amargo, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me disse para atender. É da Carolina Miller? Perguntou uma voz alegre e profissional. Aqui é a Suzana da Sol Imóveis. Estou ligando sobre o anúncio de venda da sua casa na Alameda das Acácias. Temos uma oferta fantástica em dinheiro, um comprador que está disposto a pagar 3.500.000. Eles querem fechar rapidamente. Quando podemos nos encontrar para negociar? Fiquei muda de espanto.
A xícara de café bateu no Pires. Ele já tinha colocado nossa casa, à venda. Ele ia vendê-la pelas minhas costas enquanto estava de férias com sua amante. A audácia pura e impressionante dele me deixou sem palavras. Uma raiva fria e dura, mais clara e poderosa do que qualquer emoção que eu já havia sentido, se apoderou de mim. Escute-me com muita atenção, Susana, eu disse, minha voz baixa, firme e mortalmente séria. Esse anúncio é fraudulento. Meu marido não tem autoridade para vender essa propriedade. A escritura que ele lhe mostrou foi declarada como perdida e é legalmente inválida. Essa propriedade está atualmente em litígio e uma averbação de indisponibilidade de bens foi registrada no cartório. Se sua agência prosseguir um passo adiante com essa transação, prepare-se para receber um processo de meus advogados por conluio em fraude imobiliária. Houve um som engasgado do outro lado da linha e depois um pedido de desculpas apressado antes que ela desligasse. Desliguei o telefone e respirei fundo e lentamente. Essa foi por pouco, muito perto. Liguei imediatamente para o Dr. Monteiro para atualizá-lo. Então fiz minha próxima ligação. Foi para uma empresa de mudanças. Naquela tarde, 2 grandes caminhões pararam na casa da Alameda das Acácias. O processo de empacotar foi metódico e estranhamente terapêutico. Percorri os cômodos, decidindo o que era meu e o que fazia parte da mentira que eu estava deixando para trás. Os livros da minha faculdade, as pinturas que comprei em feiras de arte locais, as roupas que comprei com meu próprio salário suado. Deixei para trás tudo que ele já me deu, as joias, as roupas, os móveis. Não era muito. Enquanto os carregadores colocavam a última caixa no caminhão, dei uma última olhada no lugar que um dia chamei de lar. Não senti um pingo de nostalgia, apenas a satisfação silenciosa de uma porta se fechando firme e para sempre. Tranquei a porta da frente com minha chave, caminhei até a guarita do condomínio, entreguei a chave ao porteiro e o informei que quaisquer assuntos futuros relacionados à casa deveriam ser tratados através do meu advogado, Dr. Monteiro. Minha nova vida havia começado oficialmente. Uma semana depois, eu estava sentada no escritório ensolarado do Dr. Monteiro, revisando o rascunho final da petição de divórcio, quando meu celular vibrou com uma notificação. Era de um aplicativo de rastreamento que Bruna me ajudou a instalar no itinerário de voo de Ricardo. Seu avião de Florianópolis acabara de pousar em Guarulhos. O primeiro sinal de problema para ele veio, como soube mais tarde, no balcão da locadora de carros do aeroporto. Eu quase consegui imaginar. Ricardo, bronzeado e presunçoso de sua semana de férias com Helena, entregando com confiança seu cartão American Express Black apenas para ser recusado. A confusão em seu rosto, o lampejo de aborrecimento. Ele teria tentado outro cartão, depois outro. A impaciência crescente do atendente, a fila de pessoas atrás dele começando a resmungar. A humilhação final para um homem como Ricardo, a medida cautelar funcionou. Todos os seus bens estavam congelados. Eles devem ter pego um táxi caro, porque 2 horas depois, o porteiro do meu antigo condomínio me ligou. Sua voz tensa. Sandra Miller, o Sr. Menezes e sua família estão aqui. Os pais dele e a irmã estão com ele. Eles estão... Bem, eles estão fazendo uma cena e tanto. Dr. Monteiro e eu fomos para lá imediatamente. Pudemos ouvi-los antes mesmo de vê-los. A uma quadra de distância, a voz estridente e penetrante da minha ex-sogra cortava o ar tranquilo da tarde do subúrbio bem cuidado. Meu filho é o dono desta casa. O nome dele está na escritura. Por que você não o deixa entrar? Aquela mulher te subornou? Exijo falar com seu gerente. Entramos na guarita e encontramos todo o clã Menezes em um colapso total. O rosto de Ricardo estava em um tom mosqueado de roxo de raiva. Sua irmã Diana estava ao lado dele, de braços cruzados, olhando para o porteiro com desprezo. Seus pais gritavam, de rosto vermelho e beligerantes. Respirei fundo, endireitei os ombros e dei um passo à frente. Sogro, sogra, eu disse, minha voz perfeitamente calma e clara, cortando a torrente deles. Já faz um tempo. Como foi a viagem para Florianópolis? Permiti que um pequeno sorriso de conhecimento tocasse meus lábios. Eu vi as fotos. Aquela foto de família com Helena ficou linda. Todos os 4 se viraram em uníssono. Seus rostos eram uma galeria impagável, de choque, culpa e fúria. Carolina, minha sogra, se recuperando primeiro, soltou um grito e se lançou em minha direção, com as mãos em garra, mirando no meu cabelo.
Como você ousa, sua ingrata, mulher perversa, tratar meu filho assim? Antes que ela pudesse me alcançar, ô doutor, Monteiro se interpôs suavemente entre nós, bloqueando seu caminho com seu corpo sólido. Senhora, vou pedir que se controle, disse ele, sua voz baixa, mas carregando um peso inconfundível de autoridade. A agressão é crime. E devo informá-la, estamos gravando toda esta situação. A mão da minha sogra congelou no ar. A cor sumiu de seu rosto e ela cambaleou para trás. Ora, ora, zombou Ricardo, empurrando sua mãe para o lado e avançando até ficar a centímetros do meu rosto. Eu podia sentir o cheiro de ar viciado de avião nele. Então agora você está trazendo seu advogado caro para confrontar seus sogros. O que exatamente você quer, Carolina? É muito simples, Ricardo. Eu disse, olhando-o diretamente nos olhos, recusando-me a ser intimidada. Eu quero o divórcio. E quero de volta cada centavo e cada bem que me pertence. Nem sonhe com isso, ele gritou, saliva voando de seus lábios. Meu nome está na escritura. Aquela casa é metade minha. Ah, é mesmo? Tirei uma pasta da maleta de couro que Bruna me dera, abri-a calmamente e apresentei a ele a cópia autenticada do cartório. Esta é a matrícula original, legalmente registrada. A casa é um condomínio com frações ideais. Minha parte é 70%, sua parte é 30%. Está claramente especificado. O documento de comunhão total que você tem usado é uma falsificação, o que, a propósito, é crime. O rosto de Ricardo ficou completamente branco. Ele encarou o papel como se fosse uma cobra. E não é tudo, continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Você falsificou minha assinatura em um contrato de hipoteca de R, 2 milhões, ou, isso, e, Fraudebank, hier, Vok, e transferiu mais DR 1 milhão de bens conjugais para sua mãe. De acordo com a lei brasileira, em um divórcio com culpa comprovada dessa magnitude, não apenas você não teria direito a nenhuma parte da casa, mas terá que me pagar de volta cada real que roubou, mais danos. Sua mãe não aguentou mais. Isso é impossível. Meu filho tem te sustentado por anos, sua ingrata. Me sustentando? Eu ri, uma risada amarga e real que veio do fundo da minha barriga. Straw. Menezes, por 3 anos, eu paguei o financiamento, o IPTU, a luz, a água e as taxas de condomínio sozinha. Seu filho me dava R, 500 por mês para despesas domésticas. Uma quantia que não cobria nem a comida e a bebida dele. A família Menezes inteira ficou sem palavras. Ricardo de repente se lançou para frente, tentando arrancar a pasta das minhas mãos, mas o Dr. Monteiro parou com uma mão firme em seu peito. Ele parecia um animal raivoso encurralado. Carolina, não me provoque, ele sibilou. Eu conheço muita gente poderosa, posso fazer com que você não encontre um emprego em toda São Paulo. Ameaçar a parte contrária numa disputa legal, disse o doutor. Monteiro calmamente, levantando seu celular, onde uma luz vermelha estava piscando claramente. Senhor Menezes, esta gravação será uma prova muito prejudicial contra você no tribunal. A luta pareceu se esvair de Ricardo de uma só vez. A raiva e a arrogância desapareceram, substituídas por um pânico desesperado e choramingas. Lágrimas brotaram em seus olhos. Carolina, amor, me desculpe. Ele choramingou, estendendo a mão para mim. Eu errei. Fui um idiota. Por favor, me dê mais uma chance. Eu vou deixar a Helena. Juro que farei o que você disser. Olhei para o homem chorando na minha frente. O homem que eu um dia amei mais que a própria vida. E não senti nada além de um vazio frio e vasto. É tarde demais, Ricardo, eu disse calmamente, puxando minha mão. Eu te dei chances demais. Como esperado, Ricardo não assinou os papéis do divórcio. Suas súplicas e pedidos de desculpas não passaram de uma performance. Quando isso falhou, ele voltou à sua verdadeira natureza, a de um agressor. Ele lançou uma campanha de difamação cruel. Postou uma mensagem longa e chorosa no Facebook, cheia de meias-verdades e mentiras descaradas, insinuando que eu era mentalmente instável e o havia deixado por um homem mais rico e bem-sucedido. De repente, parentes com quem eu não falava há anos estavam me ligando, deixando mensagens de voz chorosas, dizendo que eu estava destruindo um bom homem e desfazendo uma família, que eu precisava perdoar e esquecer. Foi patético, um ataque coordenado orquestrado por sua mãe, mas eu estava preparada para isso. Bloqueei os números,
Apaguei as mensagens e foquei na batalha legal que viria. O momento mais perigoso, no entanto, veio em uma noite chuvosa de terça-feira. Eu estava na casa da Alameda das Acácias, empacotando os últimos pertences pessoais e sentimentais. Eu havia vendido o imóvel e os novos proprietários estavam programados para fazer a vistoria final em 2 dias. A casa estava quase vazia agora, os cômodos cavernosos e ecoando a cada passo. A chuva batia contra as janelas e o vento uivava lá fora. Eu estava me sentindo um pouco nervosa, mas só queria terminar essa tarefa final. De repente, a porta do pátio dos fundos se abriu com um estrondo, o vidro se estilhaçando para dentro. Ricardo e sua irmã Diana invadiram, encharcados da chuva. Ele cheirava a uísque e desespero, e seus olhos estavam vermelhos e selvagens de raiva. Carolina, Ellery Snow, sua voz, um grunhido baixo e ameaçador. Você arruinou minha vida. Minha carreira está em risco, minhas contas estão congeladas. Então agora eu vou arruinar as... Diana, com o rosto uma máscara de alegria fria e maliciosa, levantou o celular e começou a gravar. Cunhadinha, disse ela, sua voz pingando veneno. É melhor você ligar para seu advogado e retirar o processo agora mesmo. Senão, este vídeo de sua reconciliação emocional com meu irmão vai viralizar amanhã. Ninguém vai acreditar na sua história então. Entendi o plano vil deles instantaneamente. Eles iam forjar uma reconciliação forçada, provavelmente me agredir e usar o vídeo para me chantagear, para destruir minha credibilidade. Meu coração batia contra minhas costelas com tanta força que parecia que ia atravessá-las. Por uma fração de segundo, o puro terror me dominou. Mas então... toda a dor e humilhação dos últimos 3 anos se uniram em um único ponto de fúria fria e dura. Ricardo, você tem alguma ideia do que está fazendo? Isso é crime, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Crime? Ele zombou, dando um passo ameaçador em minha direção. Que crime pode haver entre marido e mulher? Vou te dizer uma coisa. Depois desta noite, quer você retire o processo ou não, você está acabada. No momento em que ele se lançou sobre mim, com as mãos me alcançando, pressionei o pequeno e discreto botão de pânico que tinha no bolso. Um alarme agudo e ensurdecedor, alto o suficiente para acordar os mortos, gritou pela casa vazia. Ricardo e Diana congelaram. Seus rostos uma imagem cômica de choque. Ao mesmo tempo, a porta da frente se abriu e 2 homens grandes e fortes, seguranças particulares que o Dr. Monteiro insistiu que eu contratasse por essa mesma razão, invadiram a sala. Eles estavam de guarda discreta na casa ao lado, apenas esperando o meu sinal. Em segundos, eles tinham Ricardo e Diana imobilizados no chão, com os braços torcidos para trás. O rosto de Ricardo era uma máscara de total incredulidade. Diana começou a chorar e a implorar, o telefone caindo de sua mão. Carolina, foi ideia do meu irmão, ele me obrigou a fazer isso. Por favor, nos perdoe. À distância, o uivo inconfundível das sirenes da polícia estava cada vez mais próximo. Olhei friamente para o homem que um dia foi meu marido, agora choramingando e lutando no chão da casa que ele tentou roubar de mim. Desta vez, Ricardo, eu disse, minha voz clara e soando com finalidade, com invasão de domicílio, arrombamento e tentativa de agressão, você ficará na cadeia por um bom tempo. A farsa finalmente havia terminado de verdade. Se você ainda está ouvindo, se me acompanhou nesta jornada até este ponto, poderia me fazer um pequeno favor? Por favor, curta este vídeo e comente com o número 1 abaixo. Isso me permite saber que você me deu um like e me diz que está bem aqui comigo, ouvindo minha história. Seu apoio é um enorme incentivo e me dá forças para continuar. Por favor, comente com o número 1 e deixe-me contar o que aconteceu a seguir. As consequências daquela noite chuvosa foram um turbilhão na mídia. O ato desesperado e violento de Ricardo saiu pela culatra da maneira mais espetacular possível. O boletim de ocorrência, combinado com as imagens de segurança, foi o último prego em seu caixão. A história passou de um divórcio conturbado para um caso criminal e viralizou. Alguém em algum lugar criou a hashtag Força Carolina e minhas redes sociais, que eu raramente usava, foram inundadas com milhares de mensagens de apoio de estranhos de todo o país. Foi avassalador e surreal, mas também foi um estranho conforto saber que eu não estava sozinha nesta luta. O julgamento do divórcio foi, como o Dr. Monteiro previu, surpreendentemente rápido. Ricardo chegou atrasado, ladeado por seus pais. Em apenas algumas semanas, ele parecia ter envelhecido uma década. Seu terno caro pendia de sua estrutura mais magra.
Seus olhos estavam fundos e seu rosto tinha um tom permanente de cinza pálido. Quando ele me viu sentada na mesa do autor, equilibrada e calma, um lampejo de ódio puro cruzou seu olhar, mas foi rapidamente substituído por um medo cru e indisfarçável. Ele sabia que estava enfrentando não apenas o fim de seu casamento, mas o fim de sua vida como a conhecia. Seu advogado, um jovem associado inexperiente do escritório de seu pai, tentou argumentar que as transferências de dinheiro eram simplesmente presentes entre amigos e que Helena era uma prima distante da família. Mas quando o doutor Monteiro apresentou ao tribunal as fotos íntimas de Florianópolis, as mensagens de texto explícitas e o recibo da H. Sterne para o colar de R, 100 mil. Até o advogado ficou sem palavras. O suspiro coletivo do júri foi audível. Em relação à falsificação da escritura e à assinatura forjada no contrato de hipoteca, a defesa de Ricardo não tinha nada a dizer. Quando a juíza, uma mulher severa e pragmática na casa dos 60 anos, perguntou diretamente a Ricardo por que ele havia feito aquilo, sua resposta deixou a sala inteira em silêncio. Minha irmã ia se casar, e a família do noivo dela não estava contribuindo com nada para a vida nova deles. Ele murmurou, recusando-se a olhar para a juíza. Eu queria ajudar um pouco a minha família. E para isso, você falsificou documentos legais, forjou a assinatura da sua esposa e dissipou centenas de milhares de reais de bens conjugais? Perguntou a juíza, com a voz severa. Senhor Menezes, como advogado, o senhor não estava ciente das gravíssimas consequências legais de suas ações? Ricardo baixou a cabeça e não disse nada. Sua mãe, sentada na primeira fila da galeria do tribunal, desabou em soluços altos e histéricos, até que um oficial de justiça teve que acompanhá-la para fora. O veredicto final foi mais do que eu poderia esperar. A juíza concedeu o divórcio, com efeito imediato. A casa na Alameda das Acácias foi total e exclusivamente concedida a mim. Ricardo foi condenado a devolver o valor integral de R, 1 milhão que havia transferido para Helena. 70% de todas as economias e investimentos restantes em seu nome foram concedidos a mim como compensação por danos materiais e morais. Além disso, Ricardo teve que pagar todas as minhas custas judiciais e honorários advocatícios, uma soma que ultrapassava os 6 dígitos. Enquanto a juíza lia o veredicto, a finalidade da batida do martelo ecoando pelo tribunal, o rosto de Ricardo ficou completamente pálido e seu pai teve que segurá-lo fisicamente. As câmeras dos jornalistas piscavam sem parar, imortalizando a visão miserável e derrotada da família Menezes para os jornais da manhã. Em um processo criminal separado que se seguiu um mês depois, Ricardo foi considerado culpado de múltiplas acusações de falsificação e estelionato. Ele foi condenado a 3 anos em regime fechado. Ao sair do tribunal naquele dia final, a luz forte do sol de São Paulo parecia uma bênção. A justiça, ao que parece, não era apenas um conceito em um livro de direito, era real. A primeira coisa que fiz como mulher livre foi finalizar a venda da casa. O fechamento foi rápido e limpo. A compradora era uma mãe solteira com 2 filhos pequenos, e sua empolgação com o quintal e a proximidade da escola local era contagiante. Ao assinar o último documento, ela pegou minha mão. Carolina, disse ela, com olhos gentis. Eu vi as notícias. Você é uma mulher muito corajosa. Quero que saiba que esta casa, em minhas mãos, será preenchida apenas com amor e risadas. Meus olhos se encheram um pouco. Era exatamente isso que a casa e eu precisávamos ouvir. Uma semana depois, eu estava em um avião, observando a grade familiar de São Paulo encolher abaixo de mim. Antes de tudo desmoronar, uma empresa multinacional que eu admirava há muito tempo estava me recrutando para uma posição. Uma oportunidade havia surgido em seu escritório de Singapura para um cargo de diretora de marketing, supervisionando toda a região da Ásia-Pacífico. Eles renovaram a oferta e eu aceitei sem um momento de hesitação. Eu precisava de um novo começo, um lugar onde ninguém soubesse meu nome ou minha história dolorosa. Os primeiros meses em Singapura foram um borrão eletrizante de atividades. O trabalho era mais desafiador do que qualquer coisa que eu já tivesse feito, mas eu me joguei nele, grata pela distração. Eu estava liderando uma nova equipe, desenvolvendo estratégias de marketing complexas para uma dúzia de países diferentes e navegando em uma cultura nova e vibrante. Nos fins de semana, em vez de me lamentar no meu novo apartamento estéril, eu me forçava a explorar. Vaguei por centros de vendedores ambulantes movimentados, experimentei comidas exóticas que não conseguia pronunciar
e fiz alguns novos amigos do trabalho. Pela primeira vez em anos, minha vida estava cheia, dinâmica e significativa. E era uma vida que eu estava construindo inteiramente para mim mesma, nos meus próprios termos. Uma tarde, cerca de 6 meses em minha nova vida, recebi um e-mail do Dr. Monteiro. Anexado estava um pequeno recorte da seção policial de um jornal nacional com a manchete: advogado em desgraça e esposa socialite se separam após golpe de falsificação de escritura do marido. Na foto granulada, Ricardo estava sendo levado algemado, parecendo patético e derrotado. Olhei para aquilo por um momento, depois fechei calmamente o e-mail e o movi para a lixeira. Não senti nada, nem raiva, nem satisfação, nem pena, nada. A história dele havia acabado, a minha estava apenas começando. Passei 8 meses maravilhosos e curativos em Singapura. Minha equipe conseguiu fechar 2 dos maiores contratos da história da divisão. E o CEO me parabenizou publicamente na reunião anual da empresa. Eu estava prosperando, mas então veio uma oferta que eu não pude ignorar. A empresa mãe, o maciço Grupo XG, me queria de volta ao Brasil. Eles estavam criando um novo centro para o desenvolvimento de liderança feminina e queriam que eu fosse sua primeira diretora. O salário era o dobro do que eu ganhava e era uma chance de fazer algo verdadeiramente significativo. A princípio, hesitei. Eu estava pronta para voltar ao lugar que guardava tantas memórias dolorosas? Estava pronta para estar no mesmo estado, na mesma cidade que o homem que tentou me destruir? Mas enquanto eu estava sentada na minha varanda com vista para o horizonte cintilante de Singapura, percebi algo profundo. Eu não estava mais fugindo. O verdadeiro desapego, a verdadeira força, não é sobre escapar do seu passado. É sobre ter a capacidade de enfrentar, lua de frente, e ainda assim escolher não olhar para trás. Decidi voltar. Meu retorno foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Minha história, que eu tentei tanto manter privada, ganhou vida própria. Tornou-se um estudo de caso em escolas de negócios e faculdade de direito. Um exemplo perfeito de como uma mulher instruída pode usar o sistema legal como uma arma para proteger seus direitos e sua herança. Fui convidada para palestrar em fóruns e conferências de liderança. Minha história, antes uma fonte de profunda dor privada, de alguma forma se tornou uma fonte de inspiração pública. Uma noite, eu era a oradora principal em um fórum de negócios de alto nível realizado em um grande salão de festas no centro de São Paulo. Enquanto eu socializava depois, uma figura familiar apareceu na porta do salão. Era Ricardo. Ele havia sido libertado da prisão alguns meses antes por bom comportamento. Ele estava vestindo um terno barato e mal ajustado e segurando um buquê patético de flores de supermercado. Ele havia perdido muito peso e a arrogância confiante que ele antes usava como uma segunda pele se fora, substituída por um desespero profundo e cansado. Carolina, disse ele, seus olhos se iluminando com um lampejo de esperança quando me viu. Eu só queria te parabenizar pessoalmente. Você está deslumbrante. Os seguranças começaram a se mover em direção a ele, mas eu levantei a mão para detê-los. Eu precisava fazer isso sozinha. Ricardo, eu disse calmamente, minha voz uniforme. Por favor, vá embora. Eu sei que não tenho direito de te ver. Sua voz falhou e ele deu um passo mais perto. Eu estava muito errado. Tão errado, a Helena fugiu com todo o meu dinheiro. Minha mãe teve um ataque cardíaco pelo choque e tá no hospital. Perdi meu emprego, minha licença da OAB. É meu karma, eu sei disso. Vê-lo chorar, vê-lo tão quebrado. Não evocou nenhuma emoção em mim. A ferida que ele havia esculpido no meu passado era tão profunda que eu não tinha mais forças para sequer odiá-lo. Vamos deixar o passado para trás, eu disse, minha voz gentil, mas firme. Desejo-lhe o melhor, Ricardo. De verdade. Mas por favor, não me procure mais. Ele de repente caiu de joelhos ali mesmo no chão de mármore do salão de festas. Me dê mais uma chance, Carolina. Por favor, só mais uma chance. Segurança. Virei-me e chamei. Minha voz soando com uma finalidade que não podia ser mal interpretada. Por favor, acompanhe este senhor para fora. Enquanto eles o puxavam gentilmente, mas com firmeza para seus pés e o arrastavam para longe, ele lutou, gritando enquanto se virava para me olhar uma última vez. Carolina, você é uma mulher impiedosa, depois de tudo que passamos. Eu me recompus, levantei a cabeça e voltei para o evento. Os sussurros no salão de festas desaparecendo atrás de mim. Depois daquela noite, Ricardo nunca mais apareceu na minha vida. Com a chegada da primavera, comprei um lindo apartamento novo em São Paulo, com uma varanda com vista para a cidade.
No dia da assinatura, certifiquei-me de que a escritura estivesse única e inequivocamente em meu nome. Naquela noite, fiquei na minha nova varanda, olhando para o mar infinito de luzes. Um ano atrás, eu ainda era Carolina Menezes, uma esposa presa e de coração partido. Hoje, eu era apenas Carolina Miller. Minhas memórias, intituladas Renascimento, estavam prestes a ser publicadas. Meu editor me enviou recentemente uma nota sugerindo que eu adicionasse um capítulo final sobre como construir relacionamentos saudáveis. Ele escreveu: muitos leitores se perguntarão se depois de tudo que você passou, você ainda acredita no amor. Sentei-me à minha mesa, abri meu laptop, em uma página em branco, comecei a escrever. Eu acredito no amor, digitei, as palavras fluindo facilmente. Mas eu acredito mais em mim mesma. A verdadeira segurança nunca vem da promessa de outra pessoa, mas da confiança inabalável em sua própria força, seu próprio valor e sua própria capacidade de renascer das cinzas. Muito obrigada a todos por ouvirem minha história. Se alguma parte dela ressoou com vocês, se lhes deu um pouco de força ou esperança, por favor considerem compartilhá-la. Você nunca sabe quem em sua vida pode precisar ouvir que não está sozinho. Cuidem-se e nunca, jamais esqueçam seu próprio valor.